Então, tia Thaís, vamos começar a conversar novamente num lugarzinho diferente do outro lado aqui, que tá mais calminho. Aham. A gente Mas estava falando de a gente estava Brasília, falando sobre o Rio, né? A gente tinha ido pro aterro. A gente foi Do daqui de aterro do Brasília pro Flamengo. aterro do Flamengo. É. Então, era o término da construção de Brasília com algumas construções do Rio de Janeiro meio que ocorreram em paralelo, né? E o Rio, por força de estar perdendo a presidência, né? Porque antes a presidência era no Rio, veio para Brasília. Tinha muita gente no Rio que não ficou feliz com isso, provavelmente. E muitos ministérios continuaram com estrutura no Rio. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha lá o Ministério do Trabalho e o... Tipo, nacional, você diz? Que Ministério da teoricamente Fazenda deveria vir pra cá direto. E o Ministério da como Fazenda se fosse lá a capital e o parcialmente Ministério ainda. do Trabalho Caramba, eu nunca continuou soube com disso. uma parte. Então a capital não veio completamente de Não uma veio, vez só foi, pra cá. foi ficando, Nossa, foi informação tendo preciosa. que Não mudar a fazia ideia estrutura. disso. Porque a cidade era capital há Caceta, não fazia essa dezenas de ideia. anos, Achei que tinha vindo né? tudo pra cá institucional Há quando era nível centenas, nacional né? e federalzão mesmo. há centenas de anos que a capital era no Rio. Que loucura. E aí, Foi capital de Portugal, inclusive. para trazer isso tudo para cá, demorou um certo tempo, né? Para essa estrutura toda ser montada aqui. Mas o que eu gosto em Brasília é exatamente essa forma diferenciada que só existe em Brasília. A gente tem, inclusive, uma quadra, se não me engano, é a 312, que ela é referenciada lá no MoMA. Como é que é? Lá no MoMA, em Nova Uma York. quadra se diz Uma quadra. Uma quadra de Brasília. Tipo, um bloco. Quadra se faz dizer que bloco, você chama um quarteirão aqui de quadra, não é isso? Mas a quadra... Qual a diferença de quarteirão e quadra, tecnicamente? Não, a quadra tem vários blocos, né? Então você tem... Bloco é o quarteirão da quadra? Mais ou menos eu isso. Entendi, porque eu ainda não andei. Eu só mais ou menos isso. Você tem que pegar a planta para você entender. Eu só fui Pega a planta da cidade para você poder entender. Não, pelo mapa eu já olhei várias vezes, mas nunca andei e vi como é que é. Eu só fui aqui do lado. Mas a planta da cidade construída, tá? Para você poder entender. Tá. E aí parece que na quadra, a programação visual da quadra, que tem lá o número da quadra, a direção, etc., foi alvo de fotografia que está lá no MoMA, em Nova York. Caramba, então o principal museu americano tem uma grande referência a essa questão dessa cidade. Tem um acervo de informações sobre Brasília. Mas é uma informação grande, eu vi. Aproveitando um ganchinho, pode usar esse ganchinho assim? O tio Paulo fez uma exposição relacionada a Brasília, no FGV. Mas é isso. Na FGV, né? Foi lindo. Mas em Brasília mas em Nova York. FGV é no Rio, lá na praia de Botafogo. Mas essa exposição em Nova York. Sim. Continuou lá, o acervo está lá, tudo de Brasília. Desculpa, palavrão. Mas é porque eu citei essa pessoa, né? Agora a gente com uma coisa entrando no âmbito familiar, que eu queria falar do vovô, mas é porque eu citei rapidamente o Paulo e em algum momento eu quero conversar com ele. Mas o Paulo foi um dos principais articuladores lá do MoMA. Então, quando você citou o MoMA, eu já pensei nele. Levou o MoMA para o Queens para fazer as obras do MoMA de Nova York. Depois ficou um no Queens e outro em Nova York. Maneiro, Ou seja, eu quero muito conversar com ele um dia assim, nesse que a gente está fazendo agora. O Paulo é entendido disso aí. E eu me lembro que eu vi em Nova York, eu fiquei encantada, que eu falei, caramba, uma exposição, quase que uma sala inteira só de informações sobre Brasília, tá? Uhum. Sobre o Niemeyer e outros arquitetos. Mas o Niemeyer, o que eu sei dele? Eu sempre tive ele assim como um ícone famoso da arquitetura. Certo. E eu sempre quis fazer arquitetura porque o papai fez arquitetura, mas não chegou à conclusão do curso. Vovô Manel. Porque o papai se casou
O vovô Manel não era concluído o curso de engenheiro arquiteto, que era, como era o nome antigo? Ele não chegou a concluir. Por quê? Porque o papai trabalhava num escritório de arquitetura, mas ele se casou Com a vovó e ele percebeu que a arquitetura, para ele, ia ser muito difícil, porque na época era um curso da elite. Entendi. O vovô teve uma origem muito pobre? Esse era o ponto que eu queria chegar. Não, o papai não teve origem pobre. Mas meu avô era maestro. Ele era de Minas. Mas meu avô era maestro. Então, tá? maestro de... Meu avô era maestro. Eu não sei nem o nome do meu bisavô. Meu avô, Alfredo José Nunes. Era xará do meu pai? Filho, Alfredo José Nunes. Tá de sacanagem, que eu tive 2 bisavô Alfredo. Ninguém nunca me falou isso. Alfredo José Nunes. Eu tive 2 bisavô Alfredo, tem um pai Alfredo. Tem 3 Alfredo na minha... Alfredo José Nunes era filho de portugueses, tá? O pai era português. Aliás, a mãe era brasileira, mas o pai era português. Os avós, portugueses. E os avós eram donos de armazéns de secos e molhados. Mas em grande proporção. Não era armazém pequeno, era uma coisa para fornecer para outros armazéns, tá? Mas o meu avô se dedicou, ele fez graduação, tá? Na época, quem se graduava eram poucos as pessoas tinha uma grana, que eram graduadas. Era uma origem falando de Minas, que ele era bem simples. Vovô Alfredo... Então, bisavô Alfredo meu... tanto é que vovô Alfredo foi professor do meu pai. Como é que é? Chegou a ser professor do meu pai. Meu bisavô Alfredo foi professor o meu avô, do vovô Manel? Meu avô foi professor do filho. Caraca, minha cabeça é só. Meu avô foi professor do filho. Por quê? Então, foi o seguinte, meu avô, ele era maestro, né? Ele era formado em ciências. Na época quando você se formava assim, em ciências, você podia dar aula em vários institutos, várias escolas. Mas ele, em paralelo, ele seguiu música desde criança. Caraca, a tua raiz de música então, dos 2 lados da minha família, eu não sabia disso. Foi pianista, fez música a vida toda. Aí ele fez Escola Nacional de Música, formado pela Escola Nacional de Música, e ele dava aula também de música, compunha, tem várias composições, eu até estou com o álbum dele comigo aqui. Era muito... E meu avô, o que acontecia? Ele viajava muito. E São Paulo, Rio, Minas, vários lugares. E em Minas, ele conheceu minha avó, em Juiz de Fora. Porque minha avó era Qual era o nome da minha bisavó? Minha avó era Januária. Então teve um casal, Alfredo e Januária, que era músico e Minha avó, Januária Campos Nunes, prima do Roberto Campos. O quê? Político? Prima, isso? Eu não sabia que tinha passado político. Prima do Roberto Campos, mas lá longe, né? Mas não era prima de primeiro grau? Não era de primeiro grau. Não, porque a família dela era de Aquidauana. Aquidauana é onde? É Mato Grosso. Caraca, Aquidauana. E aí, o pai tinha, como se diz, a profissão, não é uma profissão, ele tinha gado e ele levava gado para o Paraguai e trazia do Paraguai para o Brasil. Mas era legalmente ou ele era... Legal, ele era... Não, na época era legal, tinha as terras dele e tinha gado. E ele era bem rico. Levava o gado para lá e trazia gado, assim, o tempo todo. Tinha uma barba enorme, e o apelido dele era Índio. Então por isso que eu achava que era índio, porque indígena, mas ele era um índio, era apelido, mas ele era um senhor de terras e gado. Não, mas o apelido dele era Índio porque ele era de uma família cujo a mãe era indígena e o pai português. Então teve realmente essa ancestralidade indígena real, direta. Teve. De seu trisavó? Não, meu bisavô. Nossa, bisavó que era indígena. Meu trisavô era indígena, tá?
meu bisavô A gente vai ter que criar ficou um com esse mapa nome. depois. Eu quero que vocês criem Não, meu pra me ajudar, porque olha só. trisavô não, a gente não fala trisavô, a Então, gente fala tataravô. Tataravô não, mas é porque a tia Gina uma vez me falou, usava o termo trisavô, acho. Não, ou não usar, ela falou pra não usar, trisavô talvez. Acho ela falou pra não usar, é o que as pra me pessoas enganar. acham que deveria ser. É, eu acho que ela falou justamente isso. Eu que tô me Porque enganando é muitas coisas. bisavô, então as pessoas achavam que razão. deveria ser É isso, trisavô. exato, Mas exato. é tataravô. É isso. Eu queria só te falar uma coisa. É porque essa confusão mental, que o tio José, que é bisavô por parte de pai, ele fez a árvore genealógica da família, por parte do outro lado, não da minha mãe, sua irmã. E muita gente falou muito sobre isso, essa forma que ele fez um estudo profundo, ele chegou muito longe, ele foi subindo, meio que geral fez um mapa gigantesco. Porque ele era bom, ele fazia um jogo de war, manual, assim, sabe, o jogo de war? Ele conseguia fazer um mapão grande na mão e fazer uns jogos com a mão, ele criou um war artesanal, entendeu? Então eu queria que a gente fizesse, você me ajudasse a fazer um mapão parecido mais ou menos do que você sabe, e eu quero fazer um mapa... Mas é difícil. O tio José morreu. É então, difícil por causa dos nomes. Eu preciso sei, dos mas nomes. é uma questão de pesquisa. Eu estou tentando fazer essa pesquisa Então, quero muito entrar pelos nisso. cartórios, mas eu não estou encontrando. Eu quero entrar Tem nisso. cartório em Minas que é só de pessoas do século passado, do século retrasado, e outros que já são do século vigente. Então, estou vendo isso. Mas acontece que, então, meu tataravô era filho de português, casado com indígena, tá? Com mulher indígena. E aí o filho ficou com esse nome de índio, tá? Mas ficou com esse apelido de índio. Entendi. Então minha avó, Januária Campos Nunes, tinha vários irmãos. Bisavó Januária, Bisa Januária. Eu tenho até a foto dessa família toda exposta num casamento de uma das irmãs dela. Uma das irmãs dela foi casada com Rondon, com Marechal Rondon. Era um militarzão, Marechal, conhecido. Marechal Rondon. Marechal Rondon, que foi o explorador do país, do Brasil, para dentro do Brasil. Que saiu entrando pro mato. Aquelas comissões todas, não era só né? explorar, era meio que... Era praticamente povoar, né? Praticamente legalizar. Mas às vezes era chegar de forma meio agressiva, dominante, com expulsar... Não foi igual os bandeirantes, que Então, os bandeirantes foram exatamente isso, guerra de chegar e matar. Bandeirantes roubavam, né? Entrava, queria qualquer coisa para ganhar dinheiro. Vamos pra cá. Não é o Marechal Rondon, não. O Marechal Rondon era outra preocupação. Tia, né? seguinte, 13 minutos, vamos lá, só um segundo.